Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 30 de novembro de 2019, hoje é sábado. Hoje nós estamos no 69 dia da caminhada de oração 5. O tema de hoje é um exército perfumado. O texto-chave está em Cantares, capítulo 3, do versículo 6 ao 11. Irmãs, nós estamos no nosso penúltimo dia. Esses dias eu tenho sentido que o Senhor está trazendo uma doçura, uma leveza nesses últimos dias da caminhada, para fechar, e esse tema foi maravilhoso, um tema lindo que o Senhor me deu, um exército perfumado. Nós começamos falando da caminhada de oração e ela foi toda baseada nisso, em focar num exército, num treinamento do exército, né? Nós passamos por um treinamento forte, firme, mas eu sinto uma leveza do Espírito Santo nessa semana, nesses últimos dias agora. Eu sinto uma doçura do Espírito Santo que Ele quer derramar sobre nós. E enquanto eu colocava os versículos em ordem, eu compreendi que muitas de nós temos essa dificuldade de parar para receber a doçura do Espírito Santo. Então a canção que eu vou deixar hoje, que eu fiquei perguntando ao Senhor qual é a canção, né? Normalmente eu já sei qual, mas hoje eu não sabia, porque ela fala de exército, então automaticamente quando fala de exército a gente já pensa em guerra, mas ela fala de um exército perfumado. É um exército diferente que você vai ver aqui. É um exército que Deus está nos passando para um outro lado. E eu precisava de uma canção que falasse de uma doçura. Então eu me lembrei daquela canção, O que fazer, o que dizer quando Ele vem, que é o que nós precisamos aprender, nós vamos aprender hoje, que nós temos dificuldade de parar e receber a doçura do Senhor. Nós falamos que o anjo estava nos servindo com esses alimentos, né? Leite, mel, coisas, maçã, né? Falamos da árvore da vida, falamos que comer do Senhor é maravilhoso, o Senhor é um fruto doce, bom, e a gente precisa aprender isso. Então vamos lá, irmãs. Vamos ler o capítulo 3. Nós vamos passar pelo capítulo 3, capítulo 4, um pouquinho do capítulo 5 de Cantares. Eu disse que esses últimos devocionais seria baseado em Cantares. Cantares é um livro que quando você começa a ler, você vai se descobrir, você vai descobrir quem é o Senhor e você vai descobrir isso, esse poder da doçura que o Senhor tem. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Então, o capítulo 3, antes de eu ler, eu vou ler o versículo 4 e 5, mas antes de eu ler, eu vou chegar até lá. No capítulo 3, nós já falamos um pouquinho dele, que é uma noiva, a amada do Senhor aqui, ela estava um pouco se descobrindo, procurando onde estava o Senhor, e começa o versículo do capítulo 3 falando que de noite no meu leito eu busquei o amado da minha alma. Eu busquei ele e eu não achei. Aí ela vai pelas cidades procurando ele, não achava. Os guardas vêm até ela, né? E aí fala que ela... no versículo 4 fala assim: mal os deixei e eu encontrei logo o amado da minha alma. Eu agarrei-me a ele e não deixei ele ir embora, até que eu o fiz entrar na casa da minha mãe, na recâmara daquela que me concebeu. No versículo 5 fala: conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas serva do campo, que não acordeis o amor, nem despertei até que este o queira. Eu vou ter que ir lendo e liberando o devocional, irmãs, porque Cantares é assim, cheio de segredos, cheio de mensagens maravilhosas. Então, aqui está dizendo que ela era, né, quando nós começamos a caminhada, nós éramos como essa mulher que estava à procura do seu amado. Ela andava pelas cidades à noite. Teve um texto que nós lemos que ela passou pelos guardas e os guardas aprenderam, né, apanharam ela ali. Mas agora ela encontrou. E aí está dizendo que ela agarrou-se a ele e ela não deixou ele embora. E quando ela agarra ele e não deixa ele embora, ela fala: eu vou te levar para as recâmaras daquela que me concebeu. Então ela volta na sua infância, ela volta, né, na casa da sua mãe. E esse é um dos segredos que nós precisamos para nós caminharmos com o Senhor, para a gente receber essa doçura do Espírito Santo. É que quando nós encontramos o Senhor na nossa busca diária, na nossa quietude, nós precisamos nos aquietar, irmãs, porque senão nós não vamos encontrar o amado da nossa alma, e quando a gente encontrar ele, a gente levar ele
às recâmaras da mãe, né, daquela que nos criou, daquela que nos deu a luz, daquela que nos concebeu, que é voltar para dentro de nós e apresentar Jesus para aquela menina que você foi. Talvez você não teve uma vida cristã, né? Talvez você não conheceu o Senhor na sua infância, talvez a sua família tinha fé, sim, ou era cristã, né? Talvez católico não praticante, talvez é cristão, mas não praticava muito. Mas você precisa voltar, levar o Senhor para a sua recâmara. Você precisa levar o Senhor para a sua recâmara, para a sua família, para o seio da onde você veio. E ali começar a colocar diante do Senhor, como eu disse em todo o devocional, apresentar Jesus para aquela menina que já passou tantas dificuldades, aquela menina que venceu tantas coisas sozinha muitas vezes, aquela menina que se sentiu desprezada, sozinha, abandonada, talvez foi molestada, talvez foi tocada de uma maneira indevida. Então você precisa levar Jesus para esse lado. Nós não podemos pegar Jesus, irmãs, do momento que nós convertemos, né, e querer levar ele só para frente. Vamos, Jesus, e aí você vai arrastando na sua força, e aí você é inquieta, e você é agitada, e você é nervosa, e você não consegue romper, e você não entende por que você não vence, por que a vida cristã não melhora. E Jesus fala, me leva lá no seu passado, me leva na recâmara da sua mãe que te deu a luz. Você precisa, irmã, passar com Jesus pelo seu passado. Engraçado que hoje eu vivi algo especial ontem e normalmente eu tenho meu devocional, né, às vezes antes de falar com vocês, e aí eu fui fazer antes de eu fazer o devocional, eu comecei a sentir de Deus que o que eu vivi ontem é algo que eu tenho vivido sempre e tem me ensinado, mas na medida que eu fui cedendo, aquilo foi ficando mais constante. Então o Senhor estava me colocando no meu coração assim, filha, dá uma olhada para trás na sua idade e vê o porquê que você não conseguia viver constantemente isso que eu tenho trazido sobre você. Não estava previsto eu colocar isso no devocional, mas enquanto eu estou falando com você, eu senti de comentar, eu vou escrever aqui algumas coisas. E eu percebi que dos 7 aos 12 anos, eu não vivia esse encontro constante, porque eu tinha que vencer muitas dificuldades e muitos problemas. Dos 12 ao 19, eu também não vivia essa doce presença constante, porque eu tinha que vencer umas lutas internas, eu tinha que vencer as vozes que diziam que eu não ia conseguir. Dos 19 ao 25, eu precisei vencer a dificuldade, insegurança e de não me posicionar de quem eu era. Dos 25 ao 30, eu precisei vencer a voz de que dizia que eu não merecia viver essa doçura e essa presença de Deus. Dos 30 ao 40, eu precisei vencer e compreender as distrações, especialmente com pessoas que me sobrecarregavam. Mas do 40 ao 43, que eu vou fazer daqui um mês, eu fui vencendo e deixando fluir e vivendo o sobrenatural de Deus. Então, enquanto eu estava preparando o devocional e o Senhor colocando isso no meu coração para mim, naquilo que eu estava meditando para a minha vida, eu falei, depois que eu fizer o devocional, Senhor, eu escrevo. Só que eu falei, não, eu vou escrever primeiro, depois eu faço o devocional. As coisas com Deus é mais importante do que o que fazer para o outro, né? Então, eu não estava previsto eu ler isso aqui, mas eu quis fazer essa analogia aqui, dar uma passada com Jesus lá pelas minhas idades. Por que é que eu não vivia essa doçura? Por que eu não vivia essa doçura, irmãs, que é complicado de explicar, que só você lendo Cantares e você deixando se aquietar para compreender. Aguenta firme aí que eu nem entrei no devocional ainda, irmã. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós éramos essa mulher inquieta no começo de Cantares 3. E ela encontra, e você precisa levar Jesus. Vira e mexe na sua vida, irmãs, leva Jesus. Quando você se sentir ofendida
e automaticamente vem uma imagem da sua infância, porque o inimigo é assim. Quando você se sente ofendida agora, você está com seus 30, 40, 50, 60 anos, você se sente ofendida e automaticamente o inimigo te remete ao seu passado e diz: você está vendo como que você nasceu para sofrer? Aquela mesma menina que precisa estar sempre sofrendo. E aí você tem que aprender a segurar na mão do mestre e voltar lá com Jesus, na recâmara da sua mãe, daquela que te concebeu, e receber a revelação clara, receber o amor, a cura, o perdão ali, para você ser livre para entrar no que eu vou te falar agora. Antes de entrar no que eu vou falar, mais uma vez está dizendo aqui no final do capítulo 5, não despertei o amor até que esse o queira. Mais uma vez Deus está chamando a gente para um compromisso. Você quer realmente? Você quer viver realmente o profundo com Deus? Se você quer, entra com tudo. Mas se você não quer, não desperte o amor até que este o queira. Bom, agora vamos entrar no exército perfumado. Então nós estávamos no começo da caminhada de oração, passando para o outro lado. O Senhor está nos chamando para passar para o outro lado, porque nós vamos sair de um exército desequilibrado, nós estamos saindo, né? A cada dia que foi ministrada a caminhada de oração 5, nós estamos saindo de um exército desequilibrado, desalinhado, cheirando a morte, e nós vamos passar para um exército perfumado, ungido, preparado, armado contra os ataques do inimigo, contra os ataques noturnos. Então vamos ler lá. Bom, versículo 6 do capítulo 3 fala assim: que é isso que sobe do deserto? Como coluna de fumaça perfumada de mirra e de incenso e de toda sorte de pó aromático do mercado. É a liteira de Salomão. Liteira de Salomão, irmãos, era uma cadeira que o rei era carregado. Era a cadeira que o rei estava sendo carregado, o rei Salomão. E esse rei é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada, são destros na guerra, tem uma palavra que fala são aprovados na guerra, uma versão. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira, fez-lhe uma coluna de prata e a espalta de ouro, assento de púrpura e tudo interiormente ornamentado, com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, ó filha de Sião, contemplai ao rei com a coroa, com que a sua mãe o coroou no dia do seu despório, no dia de júbilo do seu coração. Aqui está o texto-chave que fala sobre um exército perfumado. O Senhor está nos chamando para sair daquele exército do livro de Ezequiel e entrar neste exército do rei Salomão, mas que é o rei Jesus, que é um exército. O que é isso que vem subindo do deserto? Porque vinha ali subindo, irmãs, um exército perfumado. E assim o Senhor quer fazer conosco, assim o Senhor está fazendo com aquelas que estão se abrindo, com aquelas que estão desejando essa transformação, com aquelas que foram com a sua pouca força, arrastando por essa caminhada de 70 dias, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada que essa mulher fala, eu não estou entendendo esses 40 minutos de áudio, mas eu vou ir, porque se eu entrei aqui foi porque o Senhor tem algo para mim. E o Senhor foi descortinando para você algumas verdades, e eu tenho certeza, irmãs, que segunda-feira, quando acabar a caminhada de oração, que você compreender a vitória que você teve na disciplina de passar para o outro lado, você vai amanhecer uma segunda-feira completamente diferente de quando você começou. Eu tenho certeza absoluta disso. Então o Senhor está dizendo que é isso que vem subindo. Então nós viemos subindo, nós estamos subindo. E vai chegar um momento, irmãs, que as pessoas vão perguntar: o que é isso? Tem uma pessoa na caminhada de oração que ela entrou na caminhada e eu acho bem bacana quando ela me conta. Ela disse que ela reencontrou uma pessoa que ela conhecia e ela viu que essa pessoa estava bem transformada, estava bonita, perdeu peso, estava alegre. E ela entrou em contato com essa pessoa depois e disse: o que aconteceu com você? Né? O que aconteceu? Por que você está assim? E ela disse, ela indicou para ela o link do grupo da caminhada de oração. E ela já caiu ali dentro do grupo. E ela não estava entendendo muito bem. E a pessoa disse para ela: foi isso aí que eu estou fazendo, né? Que eu tenho feito. E ela entrou sem compreender. E ela foi um presente de Deus na minha vida nessa caminhada de oração. Um dos presentes. Deus me deu algumas mulheres preciosas nessa caminhada de oração. E elas sabem, as que eu estou falando aqui,
sem citar o nome, sabe de quem eu estou falando, porque eu não nego nenhum elogio, nenhuma verdade para as mulheres que caminham comigo, e aquelas que são presentes de Deus, eu falo mesmo. Então, uma dessas mulheres me conta isso. Então, você está vindo subindo, você vai subindo, você vai caminhando e as pessoas vão começar a ver a diferença. Quem que é esse exército que está subindo e está deixando perfume, incenso, mirra? Aí está falando que são pessoas que caminham ali com o rei, são valentes, 60 valentes ao redor dela, da cadeira ali de Salomão, e eles sabem manejar a espada, eles são fortes na guerra, cada um leva a sua espada na sua cinta, e não por causa dos terrores noturnos, não teme ao terror noturno, né? E aí está dizendo que o rei chama elas e fala, contemplai a coroa do rei Salomão. O Senhor está nos chamando para viver uma vida suave, uma vida que exala esse perfume. Porque, irmãs, nós temos que nos aquietar. Sabia que não vence só guerra com grito, não vence só guerra com espada, você vence guerra exalando perfume. Exalando o perfume de Cristo. Então vamos aqui. Então estamos sendo chamados a passar para o outro lado, carregada pelos valentes de guerra. Essa cadeira de Salomão estava sendo carregada pelos valentes de guerra, os valentes de Israel, está dizendo aqui nesse texto. Então nós estamos sendo chamados para ir com esses valentes que vão nos proteger, que não mais vêm como ondas ferozes sobre nós, mas que nós vamos nos render, nos entregar, confiar, conhecer o outro lado. No outro lado, irmã, que o exército está passando, tem amor, tem doçura, tem vida plena, tem unção e tem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos para o capítulo 4 de Cantares. E quando nós encontramos esse Senhor amado, poderoso, nós não podemos deixar ele ir, irmãs. Nós não podemos. Nós temos que agarrá-lo e dizer, Senhor, eu não saio daqui sem que o Senhor me ensine. E, irmãs, esse exército, ele está sendo treinado, sabe aonde? Para você viver esse exército perfumado, você é treinado aos pés de Jesus. Aqui está dizendo que nós estamos ali na liteira do Salomão, acerca da sua cadeira, né? Então, é na cadeira, aos pés de Jesus, como Maria fazia. Ela se aquietava aos pés do mestre, reclinava sua cabeça no colo dele e ouvia ali os ensinamentos. Se você quer ter uma vida de vitória, irmãs, e ontem, eu gostaria de compartilhar aqui, mas não é o momento, deixa para a próxima. Mas ontem, no que eu vivi, no que o Senhor estava me ensinando, Ele estava confirmando que é na quietude, que é nessa rotina de estar aos pés de Jesus, aprendendo com Ele e levando Ele para a sua vida, caminhando com Ele naqueles caminhos que Ele não passou com você, naqueles caminhos que você precisa passar com Ele e dizer, me mostra, me coloca luz nisso aqui, Pai. Então Deus confirmou ontem, mais uma vez, que esse é o caminho na minha vida. E aí Deus foi me mostrando aquelas datas, eu já passava com você, eu já te ensinava, você lembra que eu já te ensinava? Mas você não vivia esse ensinamento constante, e aí o Senhor me mostrou por que aqui nessas idades, porque eu tinha que vencer isso, vencer aquilo, e quando chegou, é engraçado que eu falo que eu tinha que vencer a dificuldade, eu tinha que vencer o problema, mas quando chegou no 40 ao 43, eu estou vencendo e deixando fluir e vivendo o sobrenatural de Deus. Então Deus quer te levar nesse nível, irmã, de você vencer e ir vencendo e experimentando a glória de Deus. Então nós estamos sendo levados a um exército perfumado, um exército diferente. Sai desse exército, irmã, de desequilíbrio, de cheirando morte, sai daquele exército. Acabou, passou. Até quando você vai ficar lutando com as suas próprias forças? Até quando você vai ficar vendo o passado? Pega na mão do mestre. E aqui está chamando, vai lá, vai contemplar a coroa dele. No versículo 11 do capítulo 6.
né? Sai, ó filha de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa, contemplai o Jesus. Vamos colocar, sempre que falar Salomão, colocamos Jesus. Sempre que falar filha de Sião, colocamos nós. Sai e vai contemplar a coroa do mestre. Aprenda, irmãs, todos os dias, falar, olha, o mundo pode estar caindo, pode estar desabando, eu não quero saber. Eu vou gastar o meu dia em contemplar, aleluia, a glória do eterno. E a distração não vai ser fácil, irmã. Foi por isso que nós falamos palavras tão duras, mas as palavras finais é de doçura, porque ele está te atraindo, tá bom? Então vamos lá, no capítulo 4, o Senhor começa a falar da beleza desta noiva. Ele começa a declarar toda a beleza dela, o cabelo, os dentes, a boca, o pescoço, fala tudo quanto ela é linda. Só que eu vou ler do versículo 9 em diante. E aí o Senhor falando para ela: arrebataste o meu coração, irmã minha, noiva minha, arrebataste o meu coração com um só dos seus colares, com uma só pérola do teu colar. O Senhor, depois ele decretar toda a beleza da noiva, e é isso que ele vai nos conhecendo enquanto a gente vai caminhando com ele, vai deixando a doçura dele entrar, ele vai nos afirmando quem nós somos. É ele que nos afirma quem nós somos, irmãs. Não fique esperando que seja o seu marido. Ai, meu marido não me elogia, meu marido não fala quem eu sou, não fala as minhas qualidades. Não espere isso, tá? O marido pode ser usado para fazer isso? Pode. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos pastores, pode. Mas o Senhor quer falar com você. Ele quer falar com você. Então, depois dessa noiva perfumada, que ela se rende e que ela está nesse exército perfumado, ela arrebatou o coração. E aí o Senhor começa a declarar: você arrebatou meu coração com um só do seu olhar, com uma só pérola do teu colar. Eu tenho um devocional que eu falo sobre colar, o colar de honra e o colar de desonra. O que nós penduramos no nosso pescoço? O que quando Deus olha para nós, ele vê? Ele vê um colar de desonra ou ele vê um colar de honra? Cada atitude que você vai fazendo, que você vai matando a sua própria carne, que você vai agindo conforme a palavra, você vai botando pérola de honra nos seus colares, no seu colar que Deus te deu. E aqui está dizendo: você arrebatou meu coração com um só dos teus colares, com uma só pérola, não, com um dos seus olhares, né? E uma só pérola do seu colar. Que belo é o teu amor, ó irmã minha, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiaria. Os teus lábios, noiva minha, destila mel e leite, se acha debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como o Líbano. Então aqui já não é mais nós desejando as coisas do Senhor, é o Senhor falando para nós, para cada uma de nós, o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos únicas, o quanto nós somos amadas. E ele está dizendo que o amor dela é melhor que o vinho. E está dizendo que o aroma dela é como um aroma de toda sorte de especiaria, e que debaixo da língua dela saía leite e mel. E a fragrância dos seus vestidos é como o Líbano. Então, irmã, Deus quer transformar a nossa vida nessa doçura. Nós, mulheres, fomos feitos para ser uma doçura de mulher. Eu não estou dizendo aquela mulher melosa, aquela mulher fraca, aquela mulher chorona, né, que parece um poço de doçura, mas é um nojo, porque acaba ficando insuportável uma mulher desse tipo. Ele está falando de uma doçura que, antes delas ter essa doçura, ela também faz parte do exército. Ela vem de um exército perfumado, mas ela também sabe ser doce. Quando precisa ser doce, ela sabe ser doce, mas quando ela precisa ser firme, quando ela precisa ser uma leoa, pela casa dela, pelo reino dela, pela vida dela, ela também é. Eu não estou falando de uma morosidade, né? Que o inimigo acaba destruindo pessoas assim, tão morosa, que tudo sofre, tudo fica intenso. Não, nós estamos falando de um equilíbrio. E o Senhor começa a ver que ele falou que dos nossos lábios destila leite e mel. O que destila do nosso lábio, irmã? Leite e mel é a palavra de Deus. Nós passamos tanto tempo com ele, comendo do leite e do mel que ele estava dando, que agora a nossa própria língua destila leite e mel, que agrada ao Senhor. E aqui está falando que a fragrância dos nossos vestidos, aquela roupa que eu te falei da guerra, tem que ser trocada.
Vamos trocar, vamos colocar vestidos perfumados, porque existe um banquete com o rei que nós precisamos participar. E lá não vai entrar generais de guerra, irmã. Lá não vai entrar soldado, lá vai entrar as noivas apaixonadas pelo Senhor. Aí está falando no versículo 12, jardim fechado és tu, irmã minha, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Você precisa entender, irmãs, que você é um jardim fechado. Feche esse jardim. Coloca guarda nesse jardim, assim como foi colocado no jardim do Éden. Coloca guarda nessa porta, para que não entre os intrusos, para que não venham os saqueadores destruir o seu bom depósito, onde você está guardando as coisas boas, azeite, vinho, leite, mel, tudo de bom está guardado no seu bom depósito. Não deixa essa vida aberta, parecendo uma porteira, não, que entra os porcos tudo correndo, entra os bois selvagens. Fecha esse jardim, tu é fonte selada. Não derrama suas águas na praça em vão, não. Vive uma vida mais tranquila, vive uma vida mais calma, mesmo em meio à tempestade. Se treine, tá bom? 13. Os teus renovos são como o pomar de romã, com frutos excelentes, a rena e o nardo e o açafrão, o cálamo, o cinamon, com toda sorte de árvore de incenso, e mirras e aloés, com todas as principais especiarias. És fonte do jardim, poço de água viva, torrente que corre do Líbano. Está dizendo que essa mulher aqui, ela é cheia de coisa boa. O alimento dela, o que ela libera e o que está dentro dela é tudo que traz cura, né? Canela, calâmano, nardo, romã, né? Você sabe que o romã é um poderoso anti-inflamatório, né, irmã? Você lembra quando você era criança? Não sei se você viveu isso, eu vivi, né? Tinha que arrumar romã para fazer o chá da casca de romã e gargarejar, e aquilo é um poderoso antioxidante, um poderoso anti-inflamatório. Aqui está falando que os frutos são excelentes. Nós temos dado fruto excelente, irmãs. Ou de segunda a segunda está aquela mulher arrastada, morta, cansada, sem vida, sem beleza, com o cabelo seco, a unha sem fazer, a pele craquelada. Cadê essa fonte selada? Cadê aquela mulher? Cadê aquela mulher, irmã, que exala cura, que está preparando um legado de doçura? Então você tem que cuidar de você, irmã. É você mesmo, irmã. Não fique esperando o outro, não, porque não vai ter, querida. É você. Você tem que cuidar dessa fonte selada. Você tem que desentulhar esses poços que não está jorrando água. Aqui está dizendo que ela é fonte do jardim, poços de água viva. Poços de águas vivas. Tudo o que você precisa para vencer está aqui nessa palavra. Foram 70 dias de palavras gloriosas do Senhor, sem nenhuma modéstia, porque eu falei com o Espírito Santo, eu estou orgulhosa de você, viu? Você é demais da conta. O Senhor trouxe coisas tremendas, e essa palavra desse exército perfumado é uma delícia, uma delícia. Você vai lendo e o Senhor vai falando. Bom, deixa eu falar aqui até o 16. Levanta-te, vento do norte, vem vento do sul, assopra nesse jardim para que se derrame os seus aromas. Ah, venha, meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Aqui já é a noiva dizendo. Aqui está dizendo, irmãs, que vai vir um vento do norte e um vento do sul, que assopra no seu jardim. Então, irmãs, quando nós começarmos a viver com o Senhor, uma vida íntima, verdadeira, entender que nós somos seres espirituais, entender que nós temos uma responsabilidade mais forte, nós vamos entender. Os ventos não vão vir mais para nos sacudir, os ventos não vão vir mais para nos abalar, não são mais ventos ferozes, vão ser ventos que vão fazer derramar os nossos aromas. Será que quando bate um vento na sua vida, irmã, qual é o aroma que sai? Será que sai a podridão? Será que sai aquela murmuração assim de entristecer o coração do Senhor? De ingratidão? Ou sai o aroma da adoração? E você pode dizer para o seu amado: o vento passou, Pai, mas o meu jardim continua aqui cheio dos frutos excelentes. Venha e coma os seus frutos excelentes. Irmãs, nós comemos do Senhor, mas o Senhor também come de nós. Quando nós viemos para encontrar com Ele, quando nós temos o nosso devocional, quando nós paramos para ouvir Ele, quando nós paramos um momento da nossa vida
para falar com Ele, seja numa caminhada, seja no momento que você dedicou realmente para Ele, poucos minutos, não precisa ser horas não, irmã, né? Tudo isso é com a prática. Quando você desfruta dele, Ele desfruta de você também. Então esse é o maior mistério do cristianismo. Você desfrutar de um Deus que desfruta de você. Jesus veio para trazer essa conexão, para falar, olha, dá para ter um relacionamento mais íntimo com esse Deus Todo-Poderoso. Eu vim ensinar para vocês. É isso que Jesus veio fazer, tá bom? Vamos para o capítulo 5, versículo 16, nós já estamos terminando. Capítulo 5, versículo 16, nós já lemos também esse texto, e aí fala assim, o seu falar é muitíssimo desejável. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filha de Jerusalém. O seu falar é muitíssimo doce. Então, ontem eu estava comentando com vocês que uma parte do texto que eu li, né, do livro Corra com os Cavalos, estava dizendo isso, que o segredo da vida de Jeremias era ouvir ao Senhor todos os dias e caminhar segundo o que ele ouviu. Isso é um segredo sensacional. O alvo do meu coração, irmãs, é levantar um exército de mulheres que conheça ao Senhor. É levantar um exército de mulheres que conheça ao Senhor de verdade, que tenha intimidade com Deus de verdade. Então, para terminar, vamos para o Apocalipse, capítulo 19. Eu espero que você tenha recebido a sua porção, eu espero que uma doçura do Espírito Santo invada o seu coração e te desperte nisso, e te desperta, nossa, eu preciso realmente viver o que é isso, né? O que é essa doçura do Espírito Santo. Então, deixa eu falar umas coisas aqui antes que a gente entre no capítulo 19. A noiva descobre o quão amada ela é pelo amado, no capítulo 6, quando ele descreve como ela é. Depois vocês leem lá, irmã. Ele fala de tudo, ele fala de como é o cabelo dela, como é o dente dela, e ele a ama, e ele ama receber o seu amor. Então, ele diz que o leite e o mel estão debaixo da língua dela, porque ela já foi uma mulher treinada que só flui doçura do seu falar para o seu amado. E ela entende que ela é uma fonte selada e que ela pertence somente a ele. E ela torna-se um poço de água viva. Ele é doce e desejado. E esse relacionamento que Deus quer conosco, tudo o que precisamos está nele. Case-se com ele, irmãs. Case-se com o Senhor dos Exércitos e viva o sobrenatural. Então vamos ler Apocalipse para terminar. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 17. Alegremos-nos e exultemos e damos-lhe a glória, porque são chegadas bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou, pois lhe foi dado o vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, a bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para o adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça há muito diadema, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguia no exército que há no céu, montado no cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisará o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo posto em pé no sol, clamou com grande voz, falando todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor. Irmãs, esse texto em Apocalipse está dizendo que o nosso cavaleiro, o nosso homem de guerra, o nosso general, ele virá num cavalo branco, ele virá com seu manto
E o nome dele é fiel e verdadeiro. O nome dele é Senhor dos Exércitos. O nome dele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é a esse rei que nós servimos. É a ele que está treinando este exército para sair daquele exército de morte, lá de Ezequiel, e vir viver o exército em Cantares, um exército perfumado. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. A síntese do dia é: continue no treinamento do Senhor e você será transferida para o exército perfumado. O treinamento é feito aos pés de Jesus, como foi Maria. O selo desse soldado é o amor. O selo do soldado é o amor do Senhor por nós. Há um selo sobre nós. E a senha para entrar no profundo é o nosso amor por Ele. Você recebe mais na medida que você demonstra que você quer mais e que você dá mais. Aquilo que você quer de Deus, Deus também quer de você. Então essa é a senha. Você quer entrar por mais profundo? Você quer entrar qual exército você quer fazer parte? Né? Então você dê o amor. Desperte esse amor que está em você. Existe um amor que nós temos por Deus. E esse amor precisa ser despertado. Porque as lutas do dia a dia têm calado esse amor na nossa vida. Mas o dia que você encontrar, irmãos, o dia que você aprender a viver nesse sobrenatural, nessa leveza, você vai viver grandes coisas. Então, irmãs, aquelas que têm vencido, aquelas que estão comigo esses 3 anos, essas que vocês entraram na caminhada de oração, a todas que vocês estão ouvindo, seja bem-vinda a um exército perfumado. Amém? Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana e até amanhã para o nosso último e grande dia. Beijo, fiquem com Deus.